Então eu chamo a palestrante do painel Isolamento Térmico, né, que é a Carolina Luca. Carolina, tudo bem? Oi, Simone, desculpa. Bom dia, tudo bem? Tudo, e você? Então, Tudo bem, graças a Deus. então tá bom, já contei para todo mundo sobre o seu currículo. Carol, já tá todo Acompanhei mundo. aqui. Muito obrigada, Simone. Tá bom. O tema da apresentação da Carol é soluções inteligentes em isolamento térmico para um futuro mais eficiente. Né? Carol, por favor, complemente a sua introdução, né? Eu não comentei nada da Termoiso. Por favor, fique à Uhum. vontade e tenha uma excelente palestra. Muito obrigada. Bom dia a todos. Bom, eu estou aqui com essa super responsabilidade de trazer um pouquinho da Termoíso para vocês. Eu queria agradecer imensamente essa oportunidade. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês e eu vou falar um pouquinho mais sobre nossos produtos e as diversificações dele no mercado. Então, a Simone já se antecipou, apresentou um pouquinho sobre mim, eu sou a Carolina, então tenho um pouquinho já de experiência no mercado aqui de isolamentos térmicos no geral, e vou compartilhar com vocês um pouquinho mais da Termoiso. Esse é o tema da nossa palestra, a gente vai trazer soluções inteligentes em isolamentos térmicos para um futuro mais eficiente, pensando aí em sustentabilidade e a evolução do mercado num contexto geral. A Termoiso é uma empresa 100% brasileira. Hoje nós possuímos 3 unidades. Nós possuímos uma unidade em Ribeirão Pires, que ela é focada em produção de poliuretanos. Então lá nós temos um laboratório onde nós desenvolvemos as formulações e todos os produtos que nós utilizamos para o segmento e para as aplicações dos nossos produtos e serviços. Depois nós temos uma outra unidade em Cambuí, Minas Gerais. Essa unidade ela está focada na produção de construtivos isotérmicos, então painéis, telhas isotérmicas, entre outros produtos. E atualmente nós abrimos uma terceira unidade em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, aonde lá nós produzimos os produtos em EPS. Então toda a linha voltada a produtos para construção civil em EPS. Aqui tem algumas certificações, a qual nós possuímos, e agora a gente vai para o tema mais interessante, né? Então a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o poliuretano e o poliisocianonato, o famoso PUR e PIR. Eu vou iniciar falando sobre o poliuretano. Então acredito que a base do poliuretano a maioria já conhece, né? Nós estamos tratando aí de dois elementos da família de polímeros, aonde a gente tem a combinação desses produtos, que é o poliol e o isocianato, e assim a gente consegue desenvolver o poliuretano. O poliuretano é um produto muito versátil, então a gente consegue aplicar em diversos segmentos, diversas áreas, né? Hoje a Termoiso trabalha voltada para espuma para isolamento térmico, então uma espuma rígida para isolamento térmico. Mas a gente entende que o mercado, dependendo da composição e da variação da formulação que você faz do poliuretano, você consegue abranger um número muito grande de setores. Então, as mulheres, por exemplo, aquela buchinha para fazer a maquiagem, o Beauty Blend, ela é um tipo de poliuretano. Espuma para isolamento acústico, como se usa em boates, é um tipo de poliuretano. Então, é um mercado realmente muito versátil. Aqui na Termoiso, nós desenvolvemos padrões, né, produtos que oferecem mais, são mais voltados para realmente o isolamento térmico. Então, pensando nisso, a gente vê que o poliuretano ele tem algumas propriedades muito específicas. Então, seria o isolamento térmico, ele possui uma baixa condutividade térmica, ou seja, ele cria uma barreira realmente, ele impede essa troca térmica de um ambiente para outro. Então, você tem uma versatilidade que você consegue aplicar em diversos segmentos, produtos, serviços. Ele tem uma excelente adesão, fora que é um dos produtos para isolamento térmico que tem mais resistência mecânica e durabilidade. Aqui tem algumas aplicações do poliuretano, mas eu não vou entrar muito a fundo aqui, por quê? Mais para frente eu tenho alguns slides voltados apenas para esse assunto, então eu vou passar esse aqui um pouquinho mais rápido. Aí, com o tempo, com a evolução do mercado, a gente entende que houve a necessidade de criar uma evolução do poliuretano.
aonde com isso nasceu o poliisocianonato, o PIR. O PIR ele é um produto mais nobre, ele modifica essa mistura, né, esse quantitativo de poliol e isocianato, e ele oferece tudo que o poliuretano oferece com algumas características adicionais. Pensando nisso, nós conseguimos aumentar a resistência ao fogo que o produto tem. Então, ele em contato com a chama, ele vai ter uma durabilidade maior e ele vai demorar mais tempo para se degradar. Ah, Carol, mas pensando nisso, o que isso interfere para a gente, né? O que isso modifica? Se a gente estiver falando no setor de construção civil, a construção civil hoje, a maior aplicação do poliuretano, como a gente já viu em palestras anteriores, seria para isolamento térmico de coberturas e paredes. Então, se a gente estiver desenvolvendo um construtivo isotérmico, telhas e painéis, quanto tempo esse material resiste em contato com a chama? Quanto tempo ele vai levar para se degradar? Então, esse é um dos fatores que são analisados pelo Corpo de Bombeiro, nas normativas técnicas, né? Quando a gente fala ali da IP10. Então, esse é um dos fatores, dos desempenhos que o produto precisa oferecer para que se atenda essa normativa. Então, ele vai ter um isolamento térmico superior, ele vai também resistir a temperaturas negativas muito maiores do que o poliuretano atende, e questões de estabilidade, a questão de resistência mecânica, ele é muito similar ao poliuretano, né? Então, aí a gente fazendo uma reflexão entre o PUR e o PIR, a gente entende o quê? Que se a gente estiver falando sobre propriedades e máxima eficiência térmica e resistência ao fogo, o que eu aplico? Então, neste caso, né, nesse contexto, é melhor utilizar o PIR. Quando eu estou falando de versatilidade, custo-benefício, aí eu posso aplicar o PUR. Então, aonde você encontra, né, em que mercados, quais segmentos são mais utilizados o poliuretano e o PIR? A gente fez um estudo, aqui é só um pedacinho, tá? Porque como a gente está falando para isolamento térmico, a gente entende que o mercado é muito maior do que isso, as aplicações são muito variáveis, né? Então, a gente colocou alguns dos segmentos mais utilizados hoje do mercado nessa parte de poliuretano e poliisocenorato. Então, se a gente está falando aqui de construção civil, a gente está pensando em isolamento, conforto térmico, conforto acústico, então a gente tem paredes e telhados, a gente pode utilizar em pisos e lajes, aqui a gente pode acompanhar o colega anterior mostrando, né, principalmente ali na parte da construção, no wood frame, no steel frame, a gente vê todas as questões das patologias, umidades, né, então o poliuretano ele traz, além de trazer esse conforto térmico, esse isolamento térmico, ele vai permitir que a gente tenha um consumo menor de energia elétrica e você tenha uma construção mais prática e mais rápida. Então, você tem um gasto menor de material, trazendo muitos benefícios. É um material leve. Se a gente for substituir hoje uma telha de fibrocimento por uma telha de poliuretano ou de PIR, você vai ter uma telha que você consegue trabalhar com muitas vantagens com relação à inclinação, ao isolamento térmico que ela traz, a leveza, a praticidade, a agilidade na hora da montagem. Então, assim, para a construção civil, realmente é um produto inovador. E ele consegue, dependendo da aplicação, agregar, né, de como esse produto é colocado, ele agrega tanto a parte de custo-benefício com relação à eficiência térmica do produto e também a beleza, a praticidade, né? Fora isso, você consegue aplicar ele em brises, entre outros produtos. Então, assim, a gama para aplicação é muito grande. Aí a gente tem um mercado aqui, que é o mercado mais comum, né, o mais utilizado ali do poliuretano e do poliisocenorato, que é a parte de refrigeração, que a gente fala ali de linha branca e linha industrial. Então, aqui são grandes freezers, fornos, câmaras frigoríficas, túneis de congelamento. Então, todos esses produtos, a aplicação do PIR e do PUR, ele é essencial. Ele traz um grande diferencial, por quê? Porque você consegue reduzir a espessura da parede que você vai aplicar, você consegue ter uma eficiência térmica maior, então ele vai trazer um isolamento térmico muito superior ao isolamento térmico convencional, né, feito antigamente com alvenaria e utilizando EPS no meio, além de ter uma praticidade na montagem, porque os painéis, eles são muito versáteis. Então, você consegue fazer uma manutenção, alterar, modificar. Então, você consegue fazer essa troca desse material.
A gente também sabe que embalagens industriais utiliza muito, na confecção de veículos, a gente vê que tem algumas formulações de poliuretano que desenvolvem materiais para utilizar em volantes, ou a gente já trabalhou com clientes que fazem peças mesmo, acessórios, né, retrovisor, entre outras peças que eles utilizam poliuretano. Na parte de linha automotiva e de transporte, a gente também consegue fornecer bastante poliuretano para a parte de prototipagem, para fazer moldes. Como é um produto muito versátil, ele tem essa aderência, ele tem essa função, né? Fora isso, aí tem aplicações diversas, né? Como a parte náutica, a gente, além de aplicar nas próprias embarcações, porque ele oferece resistência mecânica, ele oferece leveza, e devido à sua densidade, ele flutua, né? Ele consegue ser um material mais resistente e mais leve. Então, ele vai ter uma performance muito superior para você poder desenvolver também tem a parte de pranchas, né? Prancha de bodyboard, windsurf. Então, você consegue produzir um produto que vai ter uma estabilidade melhor e vai ter um desempenho com relação a ele ser mais dinâmico na área. Fora isso, a gente tem ali isolamento de tubulações e equipamentos, condições de controle. A parte de cultivo mesmo, a parte agro, é muito forte. Por quê? Para fazer toda a parte de isolamento térmico, tanto das sementes, estufas, desempenhos. Então, é um produto que realmente amplia muito o seu mercado, né? Muito diverso. Aí aqui, o que é interessante? Porque as aplicações do produto da Termoíso oferece um desempenho diferenciado com relação ao mercado. Porque hoje em dia, qual que é a maior dificuldade da empresa? Quando a gente fala do poliuretano injetado, você precisa ter moldes para poder fazer esse produto. Então, às vezes, você trabalha com clientes de grande porte, que eles fabricam freezers industriais, que ele vai fabricar freezer um, dois modelos por ano. Então, para ele criar uma linha industrial de injeção é muito complexo. Então, qual que é a grande vantagem, o desempenho que a gente consegue oferecer? Neste contexto, nós produzimos blocos, então nós temos formas ali onde que a gente consegue produzir o bloco. Como a formulação é nossa, a gente consegue variar densidade, formulação. Ah, eu preciso de um material que tenha um desempenho de isolamento térmico maior, eu preciso de um material que tenha, não precisa ter isolamento térmico, mas eu preciso que a densidade dele seja superior. Então, dessa forma, eu desenvolvo o bloco, né, na especificação que o cliente quer, e com isso eu posso ofertar para ele a venda desse bloco, ou eu posso ofertar para ele as peças de diferentes formas, né? Então, nós temos equipamentos de altas tecnologia, né? Nós temos CNCs que efetuam cortes em 2D. Dessa forma, você não precisa desenvolver uma linha de injeção, ou você não precisa projetar o produto, porque quando você projeta o produto, a expansão dele é muito forte, né? Então, você não consegue, muitas vezes, controlar isso, deixar esse material equilibrado, expandido de forma equilibrada. Então, nesse contexto, a gente consegue desenvolver peças cortadas com muita eficiência, com bastante precisão de dimensional, para você conseguir aplicar essas peças em diferentes segmentos. Então, eu quero revestir uma tubulação. Aí a gente tem as calhas que eu mostrei anteriormente. Eu quero que tenha um núcleo de telha, eu quero fazer um retrofit de um telhado, eu quero fazer um isolamento térmico de uma parede steel frame ou wood frame. Então, eu corto essas peças em formatos para aderir ao seu projeto. Essas peças podem ter rebaixos, cortes, rasgos, né? Então, dentro do dimensional do cliente, a gente consegue fazer esses cortes com muita eficiência. E dessa forma, ele não precisa criar uma linha de injeção para cada produto. Ele pode simplesmente comprar a peça e colocar no seu projeto. Pensando nisso, hoje a gente atende segmentos assim muito diversificados. Então, eu tenho o cliente que trabalha com a equipe, né? Comercial tem cliente que trabalha com esculturas, com moldes dentários, com carros blindados. A diversificação de mercado é muito grande. Aí eu trouxe aqui para vocês, pensando como a Termoíso, ela segue os padrões, né? Ela acredita no formato ESG de trabalho. Então, a gente sabe que todo esse material corte e gera um resíduo. Se
Se aqui a gente está falando de sustentabilidade, a ideia é o quê? Criar uma aplicação para esse produto. Com isso, a gente pega todo o material que por algum motivo sobrou de corte, ou que o material de repente não vai atender aquela aplicação. Ah, fomos fazer um bloco, esse bloco rachou. Então a gente pega esse material e cria blocos dele de material reciclado. E com isso eu consigo aplicar esse material em alguns segmentos. Ah, eu preciso isolar um piso, eu preciso criar algum que não tenha tanta necessidade das especificações normativas certinho, então eu consigo entrar com esse tipo de material reciclado. Porque com ele eu acabo aproveitando todo o resíduo da empresa e não gero nenhum tipo de descarte. E aí eu trouxe aqui para vocês um videozinho, vou apresentar bem rapidinho para vocês, mas ele mostra um pouquinho de como funciona esse corte. Carol, esse vídeo era para ter áudio? Ela falou que sim, com a cabeça ela não falou, né? Tá. A gente não está ouvindo, nesse caso você tem que compartilhar novamente e apertar o áudio na hora que você estiver compartilhando. Vamos fazer isso? Era só uma musiquinha de fundo, não tinha necessidade, era só uma musiquinha mesmo para o vídeo não Ah, ficar tá ótimo, então. sem Não, som nenhum, não tinha nenhum áudio específico, não, né? então Mas eu até continuemos. tá Continuemos. ótimo. Eu até Obrigada. cortei um pouquinho o vídeo, porque ele é um pouco mais extenso, então eu vou acelerar aqui para não passar do horário combinado, tá? Mas como vocês puderam ver ali, a gente está trabalhando com blocos de alta densidade. Então, quando eu falo vou fazer um telhado, eu posso usar ali uma densidade entre 28 e 32 quilos, mais ou menos. Ah, Carol, posso usar maiores densidades? Até posso, mas como eu tenho troca térmica o tempo inteiro por portas e janelas, muitas vezes não tem necessidade de você utilizar densidades tão altas, né? Então, você manter ali uma densidade entre 28 e 32 quilos já atende. Aquele tijolinho, que foi o primeiro que a gente mostrou, aquele bloco, ele tinha 70 quilos. Nós já fizemos blocos até com 250 quilos. Então, a gente consegue desenvolver realmente o produto voltado para a necessidade do cliente, né? A gente já fez blocos, por exemplo, para fazer boias marítimas. Então, pensando nisso, a gente consegue desenvolver qualquer tipo de formulação. Uma outra vantagem que nós conseguimos, né, por ter o laboratório próprio, é desenvolver o produto formulado. Então, nós também conseguimos desenvolver sistemas, pensando no isolamento térmico do produto, e ofertar a venda do componente A e B. Então, nesse sentido, a gente desenvolve o material, a gente entende a necessidade do cliente, o equipamento que o cliente utiliza, e a gente desenvolve essa formulação para se adaptar ao cliente. Então, e esse mercado também é bem diverso, para a necessidade que o cliente precisar. Então, aqui a gente colocou uma imagem de um boiler, né, que é um dos mercados mais utilizados para a gente hoje, mas a gente consegue fazer, a gente já vendeu para fazer a projeção de tanques térmicos, então, para fazer embalagens, onde que o cliente precisa transportar alguma peça muito cara, e essa peça tem que ter um controle de umidade, para que o material ali não oxide, então ele põe a peça dentro de uma caixa, faz a expansão da espuma, e aí fecha essa caixa. Então, essa peça vai estar protegida contra contato, né, de outros materiais, não vai correr o risco de ter nenhum tipo de impacto, além de que ela vai ser protegida contra a umidade, a temperatura e etc. E a Termoiso também hoje tem materiais para desenvolver um outro tipo de produto, que é o elastômero. Então, nós já desenvolvemos alguns tipos de calços, né,
onde a parte interna do material é a espuma térmica convencional, né, de isolamento, e por fora ele tem o elastômero. Dessa forma, se tiver algum impacto, ela absorve esse impacto, distribui a carga e não danifica a peça, ao caso. Pessoal, eu estou acelerando um pouquinho por causa do tempo, mas com isso a gente consegue alcançar, com esses materiais, né? Eficiência energética. Então, imagina, se eu estou colocando um produto dentro de uma residência, onde que ele vai fazer o isolamento térmico, ele vai evitar que a gente tenha um consumo maior de ar-condicionado, por exemplo, porque o ar-condicionado ele funciona como, né? Ele tem ali dentro um sensorzinho, ele verifica a temperatura do ambiente. Quando esse ambiente começa a trocar calor da parte interna para a parte externa, ou ele está trocando calor ou frio, então ele vai lá e avisa o ar-condicionado, ó, por favor, está na hora de acionar aqui para a gente regular a temperatura do ambiente. Quando eu tenho um isolamento térmico eficiente, então eu ganho muito, ele vai reduzir o acionamento do ar-condicionado, ele vai reduzir o tempo de construção, então com isso você ganha muito na eficiência energética. É um produto que realmente assim traz vantagens muito grandes. É um material que tem uma baixa absorção de água, então ele vai ter uma durabilidade maior, ele vai ter um custo de manutenção menor, então com isso você consegue ganhar no tempo de execução, redução de estrutura, quando a gente fala em questões de telhados ou paredes construtivas, né? Então, e fora que é um produto super sustentável. Pessoal, gostaria de agradecer imensamente, eu finalizo por aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo, com a nossa equipe, a gente tem uma equipe técnica à disposição para tirar qualquer dúvida que tenha necessidade. Agradeço muito. Carol, nós que agradecemos. As dúvidas que forem chegando, a gente vai te encaminhar por e-mail para que você entre em contato com o participante e já responda diretamente, tá bom? Então, muito obrigada. Maravilha. Um prazer ter vocês aqui conosco, né? A Termoiso e você também. E espero contar aí com toda essa explicação, né? Todas essas novidades que vocês trouxeram numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, Simone, foi realmente um grande prazer participar desse evento, muito maravilhoso, muito obrigada. Obrigada, viu? Um abraço.